no portal do aluno, tá bem? Agora, dando um oi geral de novo, eu espero que estejam todos bem, né? Eu acho que nenhum país do mundo imaginava que a gente fosse se deparar com uma situação dessa, né? Mas, inclusive, para a disciplina de metodologia de pesquisa, a gente vê acontecer muita coisa na prática do que a gente estuda, tá? Então, eu não sei se vocês chegaram a ver o material da semana passada, mas eu falei para vocês sobre os tipos de pesquisa, tá? Se vocês chegaram a acessar, a gente separa as pesquisas por objetivo. Então, ela pode ser exploratória, ela pode ser explicativa, ela pode ser descritiva. E a gente separa também por técnicas, tá? E aí as técnicas, elas são as mais variadas, né? Das que a gente mais utiliza, na verdade, por exemplo, o estudo de caso, tá? Em que a gente identifica, por exemplo, uma empresa ou uma situação a ser, a ser estudada, a ser explorada, né? E na aula passada também, a gente começava a entrar no que a gente fala, no que a gente chama de pré-projeto, tá? Que na verdade é uma situação que a gente trabalha antes de começar a pesquisa, né? Então é o nosso ponto de partida. Nesse ponto de partida, a gente trabalha. Para você, todo mundo que acompanha aqui a edição das 6, primeira vez que a gente vê essa coletiva. Alguém está querendo perguntar alguma coisa? Apenas os técnicos. Não. Pessoal, deixar o microfone desligado, tá? Mas, enfim, eu falei para vocês também sobre a questão de trabalhar o tema em primeiro lugar e o problema, que, na verdade, independente do objetivo de pesquisa, independente da técnica que a gente utiliza, a gente, na verdade, tem isso como nosso norte, tá? E aí deixei, inclusive, uma atividade que eu recebi de alguns alunos já, não de todos, então até por isso que eu não lancei nota ainda, tá? E, na verdade, nesse primeiro momento eu vou validar nota para vocês, principalmente pelo esforço, tá? Vou passar depois devolutivas com correções, eu já dei uma olhada em algumas dessas respostas, mas estou esperando os demais alunos mandarem para que a gente comece a subir nota de vocês. E aí, sobre a atividade, então a gente viu aí, a gente tem três objetivos de pesquisa, né? E aí, passei para vocês, eu vou até puxar aqui pelo... Eu não sei se eu consigo subir isso aqui para vocês, a minha ideia era essa também, tá? Deixa eu ver se eu consigo enviar aqui no... Eu acho que talvez eu consiga. Deixa eu ver. Não. Então fazer tudo para não cancelar, para o pessoal não dá certo. Tá travando, a internet tá ruim por esses dias, ó. Não tá indo. Caiu todo mundo, ó. Não, pessoal, quem não está aparecendo na foto é porque, na verdade... Não... Oi, gente. Alguém está aparecendo aí. Os alunos não necessariamente precisam liberar vídeo, tá? Então, você está comentando aí. A minha ideia, na verdade, era tentar puxar uma imagem aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela. Eu não estou aparecendo, tá? É esse aqui? Tem dois lá do final. Ó, turma, não consegui puxar, tá? Alguém aí tá dando certo. Procurar deixar, então, o pessoal que está entrando agora, microfone desativado e câmera desativada, tá? Eu acho que fica mais fácil para os colegas. Mas, enfim, passei para vocês, então, que a gente tem 3 tipos de pesquisa como objetivo. A exploratória é a que a gente mais usa no meio acadêmico, tá? Então, para essa atividade, inclusive, que a gente iniciou semana passada, o nosso objetivo é manter a pesquisa exploratória, que ela tem como base, principalmente, então, Pessoal, a gente, Stefan, pesquisas bibliográficas
E estudo de caso, que na verdade são Ouve a gente, técnicas. Stephanie? Oi? Alguém quer perguntar alguma Pessoal, ouve coisa? a gente, Stephanie? Pessoal, mantém, por favor, o microfone desligado, tá? Eu sei que é nosso primeiro encontro aí, vocês ainda estão entendendo como é a plataforma, a ferramenta, tá? Depois me deem uma devolutiva, qualquer coisa por e-mail, por WhatsApp, se ficou claro, tá? Então, a gente vai focar em pesquisa exploratória e principalmente no perfil de pesquisa bibliográfica, tá? Minha ideia é que a gente continue o que eu compartilhei com vocês na semana passada, o questionário da semana passada, inclusive para a aula de hoje, quando a gente finalizar os slides, eu trago uma nova situação para vocês, tá? Então, fiquem atentos, porque tanto a da semana passada como a dessa semana valem nota. A da semana passada está na aula 2.2, tá? É um link do Google Form para vocês colocarem, então, tema e problema. Hoje a gente vai falar sobre fichamento. E aí a atividade dessa semana eu vou compartilhar na aula 2.3, tá? Também vai ser um questionário de Google Form e a gente vai trabalhar fichamento e eu vou explicar melhor isso para vocês. E aí, então, só fechando, a gente vai manter pesquisa exploratória, técnica bibliográfica. Então, a gente separou dessa forma, principalmente, tipos de pesquisa, exploratória, explicativa ou descritiva, e técnicas que incluem, por exemplo, a pesquisa bibliográfica, que ela tem como base, por exemplo, os livros, sejam eles e-books ou livros físicos, os artigos científicos, tá? Cuidado, por exemplo, a gente pode fazer pesquisa em vários meios digitais, né? Não tem problema, mas que sejam fontes confiáveis, que sejam fontes que tenham pessoas que tragam confiança no que eles estão falando, tá? Em função da teoria e do tipo de pesquisa que vocês pretendem adotar, ok? E aí, da aula de hoje, eu vou puxar para vocês aqui agora, esse material já está no AVA também, tá? O nosso tema hoje é a parte de fichamento. Vou só abrir ele aqui. E aí vocês vão ver que eu vou passar a trabalhar os slides aí no nosso encontro. Ele já está abrindo, tá? Bom, e aí, turma, vocês vão ver, eu acredito que alguns de vocês já tenham até acessado esses slides. A gente fala sobre duas situações aqui, na verdade. A gente fala tanto sobre a parte de fichamento como sobre a parte de leitura, tá? Então, antes, na verdade, de efetivamente realizar um fichamento, a gente tem que entender como a gente pode trabalhar o nosso processo de leitura para facilitar, inclusive, a vida do nosso leitor, tá? Esse material vocês conseguem navegar nele depois também, tá? Mas, enfim, a gente trabalha, então, os tipos de leitura que a gente pode realizar, tá? Até para que a gente tenha uma compreensão rápida de um material, se ele vai ser útil ou não para a pesquisa que a gente vai realizar. Vocês vão ver que muitas das vezes, por exemplo, quando eu for falar sobre os tipos de leitura, eu faço muito isso, inclusive. A gente não necessariamente precisa ler um livro inteiro, tá? Quando a gente chega, principalmente na nossa etapa, por exemplo, de TCC, muitas das vezes a gente não tem nem tempo de ler um livro inteiro. Então, a gente já inicia ele pelo sumário para identificar quais são aqueles reais capítulos que trazem informações que são coerentes, que são interessantes para a gente, tá? Então, antes da gente, inclusive, entrar no conceito de fichamento, é importante a gente entender esses tipos de leitura e verificar como que a gente vai depois registrar essas informações e como que a gente vai fazer uso delas para que a gente desenvolva efetivamente o nosso projeto de pesquisa, tá? E aí, falando sobre os tipos de pesquisa
Se alguém tiver dúvida, pode me parar e aí a gente retoma, tá? Se a gente for pensar, a leitura, na verdade, ela está aí no nosso dia a dia desde sempre, desde que a gente, na verdade, começa com os primeiros livros, gibizinhos e tudo mais, e a gente acaba adotando perfis próprios ou características próprias como leitor, né? Então, em muitos dos casos, a gente não segue essas situações, por exemplo, em que a gente faz perfis diferentes de leitura, desde uma leitura rápida, depois uma leitura mais profunda e depois identificando dentro da leitura o que realmente é significativo para a gente, tá? Mas, enfim, até eu trago um autor aí para vocês, o Lucchesi, ele fala sobre a nossa capacidade de formar a nossa visão sobre os problemas que a gente enfrenta, né? Muito por conta disso, né? Como que vocês atuavam como leitores, por exemplo, quando vocês eram mais novos? E aí, quando a gente traz isso para o meio acadêmico, na verdade, como a gente precisa de uma leitura mais técnica, a gente passa a ter algumas exigências como leitor, para que a gente realmente consiga retirar desses materiais que vão servir como fonte de pesquisa, situações que realmente venham a acrescentar na nossa vida, na nossa leitura, tá? E aí, vocês vão ver, a gente encontra, inclusive, desafios, né, em como a gente entende a realidade. Pensa vocês, eu tive a devolutiva já de vários alunos na semana anterior, trazendo o que vocês trabalhariam como tema, o que vocês trabalhariam como problema de pesquisa. E a gente vê que, mesmo na leitura desses questionamentos, houveram falhas. Por exemplo, situações que eu peguei, de repente, até de algum aluno que está aí participando da nossa aula de hoje. Alunos que colocaram como tema um questionamento. Então, mesmo quando a gente está trabalhando ali a leitura de um enunciado, a gente está trabalhando ali a leitura de uma pontuação que a professora, no caso eu, né, coloquei para vocês, do que precisaria ser feito como tema de projeto, né? E aí faltou, de repente, uma compreensão por parte do Pri, aluno. uma pergunta. Olha aqui. Pode perguntar. Não queria falar nada não, mas tá tipo tendo uns ruído muito ruim no fundo. Tem gente falando junto, não tá dando para entender muita coisa. Não sei se é com a sua câmera ou se é de outra pessoa. Não, tá dando agonia a pessoa. A pessoa realmente não tá dando para entender o que você fala por conta dessa chiadeira aí no fundo. Eu tô tentando. Tá horrível. O celular vibrando, cara. Mulher falando. Porra. Tipo, cabelão, que não sei o que, criança gritando, não tá, tipo, né? Desculpa, Pri, é que tá difícil de entender mesmo. Tá, não tem problema. Eu não tô conseguindo ver, professora, eu não tô conseguindo te ver. O que será que tá acontecendo? Vocês conseguem ver o slide ou não? Eu passei pro o slide. Sim. O slide a gente consegue ver tranquilo. Era para eu aparecer pequenininha aqui do lado, eu não sei porque eu não tô aparecendo. Mas você tá aparecendo. Te vi agora. Você tá aparecendo. De repente some. De repente tirei, peraí. Deixa eu ver que agora sumiu. Eu saí sem querer. Vamos ver se vai aparecer de novo, peraí. Tô te vendo. Que a hora que eu apareci ali, na verdade eu acabei tirando. Tô te vendo, tranquilo agora. Eu voltei aqui rapidinho, já volto para o slide, tá? Pessoal, vou pedir de novo e aí a gente já continua também com a explicação. Se vocês tocarem, a maioria está pelo celular ou tem pessoal pelo notebook também? Eu estou pelo notebook. Tá. Pelo celular. Para quem está pelo notebook, deve aparecer uma barrinha aí embaixo. Nossa, agora deu música agora. Soltou a música. Deixa eu pegar para vocês.
Procurem ficar, eu sei que é difícil, gente, a gente está em casa, né? Hoje, por exemplo, de manhã, eu estava terminando de falar com os alunos, a minha filha me descobriu e entrou falando, mamãe, né? Tô sem áudio. Agora ela para de falar. Procurem deixar aí na... E o meu tá dando muito, sei lá por quê. Procurem deixar o microfone de vocês desativado. Cliquem sobre ele e deixem desativado, tá? Eu não consigo verificar de todos os alunos, mas aí na barra de ferramenta de vocês, para quem está no notebook, ela aparece constantemente um microfoninho, é só clicar sobre ele, conforme ele aparecer um tracinho, é porque ele está desativado. Para quem está pelo celular, é só tocar na tela que vai aparecer aí uma câmerazinha, um microfone, e aí... Ó, Marcos, isso. Vi na hora que foi um dos que tirou. Mantenham desativado o microfone, que aí a gente não atrapalha os colegas, tá bem? E aí, a hora que ativar o microfoninho de novo, e aí a gente consegue, certo? Acho que agora vocês estão me ouvindo melhor. Eu vou puxar de novo a nossa apresentação, que aí eu sigo pelos slides, consigo passar para vocês melhor também. Então, eu vou tentar deixar o vídeo e a apresentação ao mesmo tempo, que aí eu vou passando e vou explicando, tá? Ainda é novidade para mim também, gente, então... deixar esse videozinho aqui, que está sendo a minha briga com o sistema, tá? Eu vi que ele não está aparecendo de novo, eu espero que ele volte. Assim, eu acho que fica até mais fácil de vocês compreenderem do que só nos slides, né? Mas, enfim, a gente estava falando, então, sobre leitura, tá? Na leitura, a gente acaba criando vários vícios por conta de toda a forma como a gente sempre trabalhou a leitura na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí existem algumas técnicas, na verdade, que a gente pode utilizar até para que a gente compreenda melhor o que é importante ou não para um projeto de pesquisa que a gente vai desenvolver. Então, eu falei para vocês, por exemplo, que é interessante, por exemplo, eu defini lá o meu tema, então eu já sei o que eu vou pesquisar como tema. E aí eu coloco lá o meu problema, que é a minha pergunta a ser respondida, isso, assunto da aula passada, tá? E aí, em função disso, eu vou lá levantar a minha bibliografia. Então, quais são os autores que podem facilitar essa minha pesquisa? Então, para facilitar isso, iniciar, então, por exemplo, pelo sumário. Pelo sumário, a gente já consegue identificar quais são os tópicos que o autor trabalhou, tá? Então, que a gente pode trabalhar também como tema de pesquisa, tá? E aí, deixa eu ver se eu acho... Não, estou tentando clicar aqui em alguma coisa, gente, para voltar o meu vídeo, mas não achei ainda. Mas, enfim, pelo sumário, eu vou identificando o que realmente eu preciso trabalhar daqueles livros que vão ser interessantes para o meu projeto. Então, não necessariamente a gente vai ler todos os livros na íntegra para realizar um projeto, tá? Existem alguns autores, por exemplo, que vão ir contra essa minha fala, né? Que, na verdade, vão frisar que, muito pelo contrário, é importante, sim, que a gente trabalhe os livros na íntegra, porque aí a gente entende melhor o que o autor gostaria de colocar como problema dele, né? Então, o livro, ele acaba sendo um projeto de pesquisa também. Então, o autor levanta temas, levanta informações para apresentar aquele conteúdo para os interlocutores deles, tá? E aí a gente tem hoje, na verdade, assim, transformações na nossa sociedade que também mudam a forma como a gente trabalha esse conteúdo. A internet trouxe muito isso, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito mais acesso
há vários tipos de informações que podem sim ser utilizadas e podem sim ser interessantes para os projetos de pesquisa que a gente vai desenvolver, né? O que a gente precisa ter é critério para verificar o quanto essas informações são válidas e realmente podem servir como base para pesquisas que a gente vai fazer, tá? Coronavírus, por exemplo, a gente vê várias fake news aí veiculando todo dia, né? E a gente vê, por exemplo, pesquisas que estão sendo desenvolvidas, pesquisas descritivas, por exemplo, que é um outro tipo de pesquisa diferente do que a gente vai trabalhar, por exemplo, elas precisam, inclusive, de testes para validar as hipóteses deles e tudo mais. Mas a gente vê várias pesquisas aí que são apresentadas e que, na verdade, não são reais, né? E que depois, inclusive, o Ministério da Saúde, às vezes, tem que vir a público e falar, olha, isso não é válido, então tenham cuidado com o que vocês estão acompanhando e tudo mais, né? Então, até com esse coronavírus, a gente vê aí muito de pesquisa sendo exposto e sendo trabalhado, e a gente vai acompanhando isso também, né? E aí saber validar o que é verdade e o que não é, né? Então, o que é fato e o que é fake, né? Que a internet, na verdade, traz muito isso, tá? E vai trazendo essas informações com cada vez mais rapidez, né? E fazendo circular aí globalmente, diferente, por exemplo, se a gente for pegar, existem alguns dados, eu acho que eu falei para vocês em uma das nossas aulas, eu sei que tem alunos aí que estão tendo um contato pela primeira vez, até por serem do primeiro semestre, tá? Então, até retomo isso. Mas em uma das aulas eu falei para vocês, por exemplo, que a gente também separa dados de informações e de conhecimento, né? E a gente tem alguns dados aí apresentados, por exemplo, que depois a gente precisa aprofundar para que a gente tenha mais validade e faça com que isso vire informação, que mostram que casos como esse acontecem uma vez a cada 100 anos. Trabalhando como pesquisa, né? Partindo de dados, existem dados que mostram que em 1918, mais ou menos, a gente teve a gripe espanhola, que foi muito forte também, diferente do que está acontecendo agora, até porque eram outros tempos, né? Mas que servem de modelo e de exemplo para o que está acontecendo agora. E eles dizem que daqui a outros 100 anos isso vai acontecer de novo. Então, a gente pega aí é um dado que a gente precisa se aprofundar nesse dado para fazer com que ele vire uma informação e para que a gente compreenda melhor isso. E aí a gente vai ter justamente esses pesquisadores da área da saúde que vão aprofundar o conhecimento deles, na verdade, aprofundar informações nesse segmento e transformar isso em conhecimento, né? Então, a gente muitas das vezes lida com informações rápidas que chegam para a gente hoje com rapidez por conta da internet, né? Então, essas informações, elas vêm de dados que foram transformados e conforme a gente trabalha isso através de pesquisas, principalmente quando a gente é um profissional da saúde, então, se a gente transforma isso através de pesquisa, a gente transforma isso em conhecimento, conhecimento nosso, tá? Que pode ser compartilhado com outras pessoas também, tá bom? Vocês vão ver a gente trabalhando aí esse slide, né? Questionar a qualidade e a forma como isso acontece, né? Tem a ver com isso que eu falei para vocês também. Então, depende muito das fontes que a gente vai trabalhar para que essa informação ela seja de qualidade, que ela traga informações efetivas para o assunto que está sendo analisado. E só quando a gente trabalha leituras mais aprofundadas é que a gente tem um entendimento das coisas e transforma essas informações em conhecimento, tá? E aí, quando a gente traz isso para o mundo acadêmico, a gente lida muito, e não é culpa de aluno, não é culpa de nada, não, tá, gente? Não fiquem bravos com esse meu slide aí, tá?
mas mudou muito o nosso perfil de leitor, né? Então, vou falar, olha como a gente entrega idade, né? Se estivesse em sala de aula, eu estaria fazendo uma piada comigo mesmo, então podem dar risada aí da tia Pri internamente, tá? Mas, enfim, quando eu fiz faculdade, a gente não tinha todo esse meio digital como a gente tem hoje. Então, para todos os assuntos que os professores trabalhavam em sala de aula, a gente precisava estar sempre com os livros da disciplina e precisava constantemente ir até a biblioteca para identificar melhor aquele assunto. Hoje, se a gente tem dúvida de qualquer assunto, o que a gente faz? A gente vai para o Google, que é muito mais fácil e é muito mais rápido, né? Então, tem essas facilidades. Por outro lado, isso eu já escutei de aluno, inclusive, mas não fiquem bravos mais uma vez, tá? Mas tem, sim, aqueles alunos que falam assim, ai, mas tem que ler tudo isso, né? Mas a gente é acadêmico e a gente só vai se aprofundar nos assuntos que a gente está estudando se a gente começa a trabalhar esse processo de leitura, tá? E aí sim a gente vai tendo domínio do que a gente está estudando, tá? Hoje eu tenho aqui, provavelmente participando, alunos do direito, sei que tem alunos da publicidade também, sei que tem uma aluna de enfermagem que ela está fazendo essa disciplina com a gente, não sei se ela está presente hoje, de repente ela até dá um oi aí para a gente, né? Mas, enfim, são alunos de cursos diferentes, mas que a gente lida, na verdade, da mesma forma quando a gente fala de metodologia científica ou de pesquisa científica, tá? Então, criar o hábito de ler, por várias razões, né? Se eu for trabalhar, por exemplo, essas duas linhas aí, tanto a publicidade como o direito, são duas áreas que a gente precisa ler muito, tudo, de tampinha de garrafa, bula de remédio, a slide da professora Priscila, porque a gente, inclusive, trabalha o nosso vocabulário, e são duas áreas que a gente precisa ter uma escrita muito correta e precisa, inclusive, trazer novas palavras para o nosso vocabulário, né? Então, procurar fazer com que isso seja uma constante na vida de vocês. E aí a gente vai aperfeiçoando, tá? Durante esse período acadêmico, esse aperfeiçoamento de leitura, ele é super importante para o desenvolvimento de trabalhos e projetos em várias outras das disciplinas que vocês vão desenvolver também, e isso vai ajudando, inclusive, com que vocês interpretem melhor os fatos que vocês estão trabalhando nas diversas disciplinas, tá? E aí, vantagens, né? Como eu falei para vocês, a questão de enriquecer o vocabulário, tá? Até para que a gente brinque melhor com as palavras, tá? Esse jogo de palavras, essa brincadeira de palavras, ele é válido tanto para o universo de quem está no direito, como dos alunos da publicidade. A gente brinca muito com isso nos nossos textos, sempre, né? Então, a leitura, ela possibilita também enriquecer o vocabulário. Eu até comentei com os alunos do direito, principalmente, que a minha ideia é trazer palavras que não são usuais, que não fazem parte do nosso dia a dia, mas que para vocês comecem a trabalhar aí num dicionário próprio, né? De repente, vocês viram que eu criei também um canal do Instagram, né? Talvez ali seja um canal para eu compartilhar essas palavrinhas com vocês, para que a gente brinque com isso também e que fique registrado, né? Outra coisa que a gente vê como vantagem é a questão de clarear as ideias e ampliar conhecimento da língua, né? Uma coisa que eu falo muito, às vezes eu sou até repetitiva, né? Mas eu acho que um exemplo assim clássico, inclusive de transformações da língua, mas que a gente tem que tomar um cuidado para não destruir a nossa língua, é a palavra você. A palavra você, ela se transformou muito até a gente chegar no você hoje, que na verdade está virando C, né? E olha que feio, né? De falar só o C. Então, a gente usava para vossa mercê. A gente não, porque isso nem do meu tempo não é, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, lá atrás, bem lá atrás, o usual era para vossa mercê, que virou vós me cê, que virou você, que virou VC, letrinha V e letrinha C, e que virou só o C, né?
olha o que a gente faz com o português, né? Tudo bem, a língua é viva, tá? O meu mestrado é em linguística, eu escutava isso de todas as minhas professoras, até para a gente tentar... Pri, uma perguntinha. Pode perguntar. Desculpa. Então, você está falando sobre o jeito de usar as palavras em tal coisa. Então, se a gente quiser usar uma gíria diferente, dependendo de um ambiente diferente, tipo um lugar de que as pessoas, tipo um bar de skate que tem no Urbanova. Tipo, é lá um lugar bem, tipo, sabe, mais, sei lá, vamos dizer assim, mais jovem, mais descolado, tudo mais. Aí eu tenho que criar, tipo, meio que uma publicidade para aquilo. E se eu quiser usar, tipo, um linguajar mais, vamos dizer assim, que os jovens usam hoje em dia, tipo, com gírias, etc., isso estaria errado nessa concepção? Não, na verdade, a gente tem que entender muito o nosso público. Então, quem é o meu público? Tá? Por exemplo, no caso da turma do direito, a escrita ela vai ser extremamente formal, tá? E um pouco sarcástica, inclusive, tá? O sarcasmo ele faz muito parte da escrita do direito. Na publicidade, a gente adapta para vários perfis, né? Então, se é um público mais descolado, aí eu preciso sim manter as normas, né, da língua portuguesa, a não ser que eu faça isso de forma explícita, brincando e mostrando, olha, eu estou brincando com as normas da nossa língua, mas é proposital, sabendo que eu estou brincando com isso. Agora, entender muito quem é o público. Para quem que eu vou direcionar o meu texto? Se é um perfil de público deslocado, eu não posso ter uma fala formal com eles. Senão eu vou ser o chato da situação, inclusive, né? E acaba ficando de escanteio. Então, trabalhar, inclusive, o lado psicológico. A psicologia, tanto na área do direito como da publicidade, de quem a gente direciona a nossa mensagem para que a gente... Ai, apareci de novo, não entendi por quê. Mas tudo bem. É que alguém colocou alguma coisa aí. Depois eu volto. Mas a gente tem que fazer uma leitura de quem é o nosso interlocutor para que a gente realmente... Alguém sabe de quem era aquilo? Já sumiu. De quem é o nosso interlocutor para que a gente direcione a nossa mensagem para ele, efetivamente, para quem a gente quer falar. E aí, por exemplo, no caso do direito, então, uma leitura mais séria, mais formal, mas vocês vão ver que o sarcasmo, ele é muito presente, de forma não explícita, mas ele está ali, né? E na publicidade, quem é o meu público? E aí direcionar o meu estilo de palavra, a minha forma de colocar as palavras em função desse público, tá? Eu vou voltar aqui para os meus slides, porque eu não decorei eles, tá, gente? Só para eu ver. Eu queria, na verdade, manter a imagem, o vídeo e os slides, mas por alguma razão eu não estou conseguindo. Não sei por quê. E agora eu não estou conseguindo compartilhar. Eu consigo ver também. Deixa qualquer coisa, dá só um minutinho. Eu vou abrir ele aqui Aqui onde está o meu computador, é mais escuro, mas eu vou ficar mais aqui nele. Que aí eu vou abrir, então, o slide no computador e aí eu apareço aqui para vocês. Um minuto, gente. Vou abrir aqui. Que vai ser mais fácil. Eu posso chegar no slide que eu estava. E já vou ver a telinha aqui para vocês. Tá, então, sobre as vantagens, né? E aí falei, então, para vocês sobre a questão de clarear ideias, né? E ampliar conhecimento da língua. Esse slide, gente, já estão no portal do aluno, tá? Vocês conseguem visualizar depois por lá também. E aí, consequentemente, então, a gente tem melhora de redação, né? Então, a partir do momento que eu vou ampliando o meu vocabulário, que eu vou clareando as minhas ideias, que eu vou conhecendo melhor a minha própria língua, a gente também melhora a nossa redação, tá?
para essas duas áreas, direito e publicidade, é essencial. E aperfeiçoar a cultura, aperfeiçoar nosso entendimento de mundo, né? Então, para isso é válido também. Então, são fatores que ajudam muito para que a gente aperfeiçoe, inclusive, a nossa forma de trabalhar os nossos textos profissionalmente e mesmo aperfeiçoe, por exemplo, se eu for trabalhar uma reunião de negócios, qualquer área a gente lida com reuniões de negócios, né? Seja dependente do segmento, a gente lida muito com isso. E aí, o que vocês têm de conhecimento de mundo, né? Pensem muito nisso, né? Fazer leitura, inclusive, de grandes jornais. A gente não precisa ler todos, mas identifiquem um que vocês deem credibilidade para o que eles falam, porque quando a gente se coloca, por exemplo, num momento de uma reunião, e aí, tudo bem, hoje em dia o nosso tema é coronavírus, né? Que a gente vai falar de mundo hoje, coronavírus. Não aguento, eu não vejo a hora de ver vocês em sala de aula de novo, gente, porque é muito melhor e muito mais fácil, né? Mas, enfim, hoje a questão do coronavírus, ela é muito trabalhada. Então, a gente até tem situações para serem trabalhadas numa conversa, numa negociação e tudo mais. Mas e fora desse período, né? O que mais a gente tem de informação? Então, até para esses momentos, a leitura é importante também, tá? E para que a gente se mantenha atualizado do que está acontecendo, não só na região em que a gente reside, mas no mundo todo, tá? Gente, eu vou ficar olhando a minha cola, tá? Então, vocês vão ver que meu olhar vai desviar de vez em quando. Seguindo aí, eu falo sobre a gente constituir-se como sujeito ou objeto da leitura, dependendo da postura que a gente toma. Tem muito a ver com isso que eu falei também. Eu até brinco muito, eu uso muito esse termo, falar que a gente não deve ser simples esponja que vai absorver uma informação. A gente tem que pegar aquela informação e tirar dela o que é válido, o que eu posso levar de verdade daquilo, né? E o que realmente é coerente para a minha área de atuação, para o que eu vou desenvolver, para, enfim, o que eu estou desenvolvendo como projeto acadêmico, o que eu estou desenvolvendo no meu meio profissional, tá? Então, a gente se torna um sujeito ativo da leitura a partir do momento em que a gente pega uma informação em que a gente realmente trabalha aquela informação, né? Então, o que está sendo tratado ali, né? Isso é interessante para esse momento? Isso vai me ajudar em alguma coisa? E aí a gente consegue, inclusive, separar o que não é válido para a gente como leitor, tá? E aí, sobre as fases da leitura em si, a gente tem aí 2 autores que trabalham, e, na verdade, isso a gente vê desde sempre. Talvez até alguns de vocês já tenham visto, quem trabalha, por exemplo, leitura dinâmica e tudo mais, inclusive trabalha esses autores, que é o Cervo e o Bervian, que eles têm algumas etapas para a gente trabalhar o nosso processo de leitura, tá? Então, a primeira delas é o que a gente chama de... Repetir o nome dos autores, por favor? É Cervo e Bervian. Cervo, tá? tipo animalzinho? Exatamente, tá? Eles falam muito sobre a leitura informativa, tá? Que, na verdade, ela é válida principalmente para quando a gente trabalha projetos acadêmicos ou projetos de pesquisa, né? Em que a gente trabalha todo um processo realmente... desde uma pré-leitura, em que a gente que aí seriam as fases realmente, né? Então, por exemplo, seria a leitura de reconhecimento, que é o nosso primeiro contato com os materiais que a gente vai utilizar, tá? Então, desde essa pré-leitura até a leitura seletiva, que depois a gente começa, eu vou falar melhor sobre cada uma delas, tá? Mas é só falando sobre os processos que eles trabalham, né? Então, eles criaram como se fosse um processo para a gente identificar realmente quais são aqueles materiais que são importantes para os nossos projetos de pesquisa. Então, por exemplo, nessa pré-leitura, a gente vai levantar as nossas fontes, que é o que eu falei muito, de trabalhar inclusive os sumários dos livros,
né? Então, é identificar quais são aqueles livros, ou quais são os artigos científicos, ou quais são as informações que podem ajudar a gente no nosso projeto de pesquisa, tá? Então, nessa pré-leitura, a gente não vai fazer uma leitura completa desses materiais, até porque a gente vai identificando vários materiais que não são interessantes e que, na verdade, a gente já descarta eles nessa pré-leitura, tá? E aí, depois, a gente vai para a leitura seletiva. Então, se eu já levantei, por exemplo, na pré-leitura, ali no sumário, quais são aqueles itens, inclusive, que vão ser importantes para mim, quando eu chego na leitura seletiva, eu vou justamente direcionar o meu olhar para isso, né? Em alguns casos, pode até acontecer de eu ler um livro por completo. Em outros, na leitura seletiva, eu já identifiquei lá na minha primeira situação, lá na minha pré-leitura, que só o capítulo 1, 2 e 3 vão me trazer informações relevantes. E aí, na leitura seletiva, eu vou justamente investigar o capítulo da bibliografia, tá? E o mesmo vale para artigos e para outras fontes que vocês venham a utilizar. Aqui, nessa leitura seletiva, só para não esquecer disso, ainda não é uma leitura que a gente chama de exaustiva, tá? Mas a gente sai dessa primeira identificação, que é feita na pré-leitura, que é só para a gente levantar a nossa bibliografia, e aí, na leitura seletiva, a gente, pelo menos, passa a ter um entendimento. Olha, nessa fonte, realmente, os capítulos 1, 2 e 3, eles vão me agregar valor para o projeto que vai ser desenvolvido, tá? E pode acontecer, inclusive, da gente descartar material aí nessa leitura seletiva também. Depois a gente vai, aí sim, né, aprofundar, a gente vai para a leitura crítica ou reflexiva. Então, eu pego aqueles materiais da leitura seletiva e aí sim eu vou ler com melhor entendimento. Então, vou retomar, vou verificar, inclusive, e vocês vão ver, tem várias pessoas que, quando trabalham processo de leitura, usam muito post-it, usam muito grifador de texto. Na leitura seletiva, a gente faz isso, a gente coloca post-it, a gente usa grifador de texto. Para quem faz, por exemplo, correção de projeto científico, a gente tem, inclusive, várias técnicas para ir detalhando ali no texto o que vai ser importante para a gente depois, tá? Isso ainda no processo de leitura seletiva. Na nossa leitura crítica, na nossa leitura reflexiva, a gente vai retomar isso e, inclusive, identificar que pontos que não foram esclarecidos, né? Onde eu preciso aprofundar, de repente preciso de um dicionário que me dê base, de repente preciso ler outros capítulos que vão me fazer entender melhor o que o autor quis colocar ali, e vou colocar, inclusive, as minhas percepções nessa minha leitura mais crítica, né? De concordar ou não, inclusive, com o autor e com o que o sujeito ali está trazendo para a gente, tá? Então, isso a gente trabalha na nossa leitura reflexiva, na nossa leitura crítica. Aí a gente tem a nossa leitura interpretativa. Nessa fase, sim, a gente traz o nosso texto para um fichamento e para depois ser trabalhado nos nossos projetos, tá? Na verdade, entre a leitura... Nossa, ficou ruim a luz aqui. Entre a leitura reflexiva e a interpretativa, é o momento em que a gente começa a puxar os nossos fichamentos, que são aqueles conteúdos do nosso levantamento bibliográfico que vão ser importantes para os nossos projetos de pesquisa, tá? Pelo seguinte, por exemplo, no fichamento a gente vai trazer várias situações, depois eu até falo sobre isso, é importante que vocês tragam de forma literal, ou seja, nas palavras dos autores, para depois a gente trabalhar isso. Na nossa leitura interpretativa, a gente o fichamento, que eu vou falar sobre ainda. Mas quando eu trago o meu fichamento para o meu projeto, ou seja, aqueles trechos da bibliografia que eu for levantando para o meu texto, eu vou trabalhar isso de forma interpretativa a partir do momento que eu vou colocando as minhas percepções, tá? Então, dentro do processo de leitura, a gente tem essas 4 etapas, tá? Então, a gente tem a pré-leitura, que é essa leitura de reconhecimento, né? Que
ela foca principalmente no sumário, mas a gente pode até ler um trecho ou outro do capítulo para ver se realmente vai ser interessante. Na nossa leitura seletiva, a gente pega esses itens que foram levantados e vai fazendo uma leitura rápida para efetivamente identificar se ele é válido ou não para o projeto. Aí a gente vai para a nossa leitura crítica, que é onde eu vou aprofundar minha leitura e entender o que o autor está trazendo, e depois eu vou para a interpretativa, que é começar a trazer as minhas percepções e, inclusive, dialogar ali com esses autores, né? Falar, olha, já trazendo para o meu texto, né? O fulano apresenta isso, isso e isso, mas a gente pode colocar situações de outras formas também, né? Então, a gente coloca aí as nossas percepções, tá? Deixa eu ver o que eu trouxe aqui para vocês. Professora! Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tá. E aí, então, é isso, tá? A gente trabalha a leitura inicial, inclusive, para que a gente compreenda o texto. Normalmente, numa primeira leitura, vão ficar dúvidas, né? Eu cheguei a falar com alguma turma, eu não lembro qual foi exatamente, mas, por exemplo, a minha linha de pesquisa, a partir do mestrado, principalmente, ela vai de encontro com um autor chamado Bakhtin, que é um filósofo russo, que, num primeiro momento, isso trazendo exemplo real, num primeiro momento que eu me deparei com os textos deles, eu falei assim, o cara é muito louco de colocar isso. Ele fala muito das teorias de comunicação, né? Então, de como que a gente usa a linguagem, de como a gente se expressa, da comunicação verbal e não verbal, ou seja, tanto da minha linguagem escrita, como da escrita e falada, como dos gestos, do olhar, né, das expressões faciais, mas com uma teoria assim, totalmente diferente dos autores que eu tinha visto até então. Então, numa primeira leitura, é aquela leitura ainda rasa, né, em que a gente está se deparando com uma nova teoria para depois aprofundar, né? Então, é uma teoria que a gente tem que ler, às vezes, várias vezes para falar assim, não, agora eu entendi o que o sujeito queria falar, tá? Então, isso faz parte de quando a gente trabalha projetos acadêmicos, quando a gente trabalha pesquisas acadêmicas, é comum que possa acontecer isso, né? Da gente ter que retomar várias vezes uma mesma leitura para que a gente realmente compreenda melhor o assunto, tá? E aí, até uma outra coisa que eu coloco aqui, por exemplo, nos slides, a pergunta dos universitários é se é preciso ler muito texto para que a gente tenha condições de elaborar uma resenha, um artigo, uma monografia. E aí eu vou falar para vocês que sim, né? Eu fui coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda por 10 anos, só um pouquinho de tempo, né? E num momento diferente, por exemplo, do que a gente tem agora, em que a gente precisa seguir mais algumas características que o MEC coloca como projetos de TCC, como projetos acadêmicos, né? Então, os alunos eles tinham que seguir muito mais o que eu colocava para eles como proposta do que o que a gente recebe hoje. Eu falava para eles, monografia, que vai chegar lá no final do curso de vocês só, mas a gente já fala sobre isso, né? Pelo menos 10 referências, mínimo do mínimo do mínimo, porque a partir daí eu me aprofundei naquela minha linha de pesquisa, eu me aprofundei efetivamente no que eu estou propondo como pesquisa científica, né? Se eu hoje amanhã pegar a banca de vocês, gente, eu vou continuar falando pelo menos uns 10 autores aí trabalhar, porque aí sim a gente passa a compreender melhor, tá? E vocês vão ver que naturalmente essas referências elas vão vindo. Então, num primeiro momento, você fala assim, olha, o aluno ele precisa identificar pelo menos 10 livros para trabalhar um projeto de pesquisa. Você fala, não dá tempo, né? Só que é isso que eu falei para vocês, a gente não necessariamente vai ler um livro inteiro, a gente vai identificar o que é realmente válido nessas nossas referências, e aí sim puxar o que é informação válida dessas referências, tá? Eu não tenho certeza se é na próxima aula, mas eu acho que sim. A gente vai trabalhar resenha, tá?
eu não vou pedir para vocês lerem 10 livros para vocês fazerem uma resenha crítica. Mas, teoricamente, para que a gente faça uma resenha crítica sobre um determinado assunto, ou seja, para que eu pegue um conteúdo, uma teoria, e traga as minhas reflexões a respeito dessa teoria, eu não posso ler uma única fonte, né? Eu tenho que ter um entendimento mais aprofundado. E aí a gente faz uso de várias fontes para efetivamente trabalhar uma pesquisa científica, um projeto acadêmico, certo? Outra coisa que eu falo para vocês, a questão de contextualizar o tema. Então, na semana passada, eu pedi para vocês iniciarem com um tema que seria de interesse de pesquisa de vocês, né? Para que a gente contextualize... Ô, professora. Oi, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você está comentando sobre ler bastante e críticas e tudo mais, quando, por exemplo, vamos fazer uma resenha, aí na quantidade que a gente vai ler para explicar a crítica deles ou formar uma crítica nossa? Não, formar uma crítica nossa. Eu vou explicar isso melhor para vocês na próxima semana, mas, por exemplo, a resenha, a gente... E separar, assim, a diferença entre resumo e resenha, tá? Porque se a gente simplesmente pega um texto, sintetiza ele e transforma pouca coisa com as nossas palavras, a gente está fazendo um resumo daquele material, que é diferente, por exemplo, do resumo do projeto científico, de um projeto acadêmico que vocês apresentam também. A gente também vai falar sobre essas distinções, tá? Mas, por exemplo, se eu peço para vocês, gente, faça leitura aí do livro de técnicas de pesquisa de fulano de tal. E aí eu peço um resumo para vocês. Vocês vão fazer o quê? Vão fazer um fichamento lá dos trechos que são importantes e coerentes com o que eu peço para vocês. E aí vocês vão sintetizar isso, transformar um pouco com a palavra de vocês, com as palavras de vocês, mas é um resumo, né? Então vocês não colocam as percepções, vocês não colocam o olhar de vocês a respeito daquela temática. A partir do momento que eu peço uma resenha, aí não, aí a gente é mais crítica. Aí a gente vai trabalhar lá, olha, fulano de tal apresentou tais aspectos a respeito do assunto que está sendo trabalhado, concordo com isso, discordo com aquilo, tá? Minha percepção, na verdade, vai muito contra o que o fulano está falando, na verdade, a minha percepção é essa. Então, na resenha, a gente é mais crítico, tá? E aí a gente pode, sim, trazer os nossos olhares. Mas a gente só consegue ser crítico se a gente tem um entendimento do assunto, né? Então, se, na verdade, eu trabalho uma resenha por um único material, e eu nunca li sobre aquilo, e eu nunca vi outros estudos sobre aquilo, como que eu consigo ser crítico, né? Se é uma situação nova que eu nunca havia me deparado com ela. Então, para a gente ser crítico na resenha... base, né? Oi? A gente tem que ter um argumento para conseguir falar o que a gente quer. E que dê sustentação, né? Então, não é simplesmente falar, não gostei, né? Então, deixa para lá, eu acho que o cara tá errado, mas o que sustenta esse não gostei, né? Então, a gente tem que ter uma sustentação para que a gente mostre, olha, eu não gostei por conta disso, existem dados que comprovam isso, né? Então, a gente tem que sempre saber argumentar e trazer situações que se sustentem, né? E que tenham validade. Então, na resenha crítica, a gente tem que ter um certo cuidado nesse sentido também, tá bem? Mas, enfim, aí estava falando da questão de contextualizar o tema, né? E aí, na verdade, é onde a gente começa a trabalhar o nosso fichamento. Então, semana passada eu pedi tema e problema. Tema, eu acho que eu até dei de exemplo no vídeo, por exemplo, a questão do marketing digital, que na verdade a gente está muito nessa pegada, né? Olha o que a gente tem usado de marketing digital. Eu tenho tentado usar um monte com vocês, turma, pelo menos para a gente minimizar um pouco esses impactos. Mas aí a gente usa Instagram, a gente usa YouTube, agora usa esse Teams, né, que é uma plataforma que permite vocês interagirem, que a gente consegue, inclusive, trabalhar melhor as nossas aulas, né? E aí eu poderia trabalhar, isso foi até uma dúvida de algum aluno, não me lembro de quem, eu poderia trabalhar até isso como um tema de pesquisa, né? O quanto o marketing digital
traz, sei lá, benefícios em momentos de confinamento, né? Acho que foi alguma coisa parecida com isso que eu dei de exemplo para tema. Então, se eu coloco isso, por exemplo, como tema, bom, eu já tenho um tema, eu vou falar de marketing digital e vou falar também de temas de confinamento, então talvez o lado psicológico aí tenha que ser trabalhado também. Quando eu vou levantar a minha bibliografia, eu vou identificar quais são os autores que falam sobre marketing digital e que falam sobre essas plataformas, sobre o uso do Teams, sobre o uso do YouTube, sobre o uso do Instagram, né? Então, para que eu possa contextualizar esse tema, eu levanto essas bibliografias. E aí, baseado nessas bibliografias, para facilitar depois a minha escrita, a gente faz o que a gente chama de fichamento. Tá? Antigamente, gente, é horroroso porque eu cheguei a ter dessas fichinhas na faculdade, tá? A gente trabalhava com ficha física. Então, por exemplo, peguei o livro, e na verdade tem alguns alunos que ainda têm esse hábito para leitura, né? Peguei o livro, eu colocava lá a mão. Quero pegar um livro aqui, gente, rápido, melhor isso. Tô derrubando tudo aqui. Ó, peguei até um livro que é meio que dessa área, dá para ver? Nascidos na Era Digital, gente. Isso aqui é um livro que eu usei no mestrado, porque a minha linha de pesquisa é muito essa, tá? Eu trabalho muito a parte de comunicação e de comunicação digital. Talvez esse livro fosse interessante para a gente fazer pesquisas nesse sentido hoje em dia, né? Nascidos na Era Digital pega muito perfil aí de alunos que já nasceram a partir dos anos 2000 e tudo mais, né? Então, para ter um entendimento disso, por exemplo, capítulo X, Y, Z vão me auxiliar. Deixa eu ver se eu consigo achar algum trecho que possa ser interessante aqui. Achar algum trecho agora. Por incrível que pareça, eu não rabisquei esse livro, gente. Olha, eu poderia usar, vou mostrar aqui pelo, não sei se eu não consigo inverter minha câmera, consigo. Deixa eu ver. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque fica pequenininho, né? Mas aqui tem um trecho que ele fala assim, ó. Entretanto, seria muito simples dizer que a era da internet representa apenas uma ampliação das tendências que começaram a emergir na era industrial. Na verdade, algo absolutamente novo está acontecendo, o uso das novas tecnologias pelos nativos digitais. Então, de repente, eu identifico que esse é um parágrafo que pode me ajudar numa pesquisa científica, numa pesquisa acadêmica, tá? E aí, o que eu faço? No meu fichamento, eu vou pegar... Deixa eu voltar para mim. Volta para mim, câmera. Voltei. No meu fichamento, eu vou pegar esse parágrafo na íntegra, tá? E eu coloco, antigamente era o que eu falei para vocês, colocava lá, escrita à mão na fichinha realmente, e aí depois eu vou até mostrar para vocês como a gente faz isso. Então, colocava na fichinha realmente as mesmas palavras que o autor usa, porque depois eu poderia transformar ou não esse parágrafo. Então, vocês vão ver, eu vou falar sobre isso mais para frente. Quer perguntar alguma coisa? Sim. Não? Mas aí, no caso, eu teria que usar ele no texto entre aspas, né? Porque senão seria plágio. Não, eu ia explicar justamente isso agora. No fichamento, a gente ainda não puxou essas informações para o nosso projeto de pesquisa. Então, antigamente a gente usava, eu vou até abrir aqui nos slides para mostrar para vocês. Vou transferir para o meu computador, tá? A imagem. Não sei se dá para vocês verem um quadradinho aí, como se fosse uma fichinha. Alguém pode me responder? Mas eu acho que dá para vocês verem. Antigamente, dá para ver, mas não dá para ver. É um quadradinho cheio de linhazinhas, né? É só isso mesmo. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Tá? Antigamente, as fichas, a gente chama de fichamento por conta disso. A gente usava essas fichas para fazer o fichamento. Por isso o termo fichamento, inclusive, né? Então, eu tinha várias dessas fichinhas
E aí eu transcrevia nessas fichas esses parágrafos que eram importantes para mim. Então, num primeiro momento, eu puxava para essas fichas, num primeiro momento não, a gente continuou fazendo isso de forma literal, tá? Transcrevia de forma literal o que o autor falou para essa ficha. Hoje a gente facilita porque a gente já puxa direto para o computador, né? Então, o computador facilitou muito a nossa vida nesse sentido. E aí, depois, quando eu puxava essa informação para o meu projeto de pesquisa, então, quando eu tirava dessas fichinhas e puxava já para o meu arquivo digital, aí que o Word já existia, tá, gente? E puxava para o Word, eu podia decidir se eu ia usar isso de forma literal ou não literal. Mesmo quando eu mudo para as minhas palavras, eu preciso citar o autor, tá? Então, a gente tem duas formas aí. Na verdade, a gente separa em 3 formas de citação, tá? Porque na citação literal, que a gente vai manter no texto as palavras do autor, a gente tem a citação curta e longa, tá? Então, se ela fica em até 3 linhas no texto, é uma citação curta, que ela vai entre aspas, no perfil do texto, a gente não coloca itálico, a gente não coloca negrito, a não ser que o próprio autor faça uso do itálico ou do negrito, nem sublinhado, nada disso, mas quando ela é longa, a gente só coloca aspas, e aí, ou antes ou depois, dependendo da forma como a gente incorpora isso no texto, a gente coloca lá o sobrenome do autor, o ano de publicação e a página de publicação, tá? E aí, quando eu trabalho isso de forma não literal, eu não preciso dar aspas, ou seja, eu transformei esse texto com as minhas palavras. É uma teoria de outra pessoa, não é uma teoria da Priscila, né? Mas transformada com as minhas palavras. E aí eu vou continuar citando o sobrenome e eu vou continuar citando o ano de publicação, tá? Então, é uma citação não literal, que não está mais com as minhas palavras. E aí, por exemplo, se eu citasse esse parágrafo inteiro que eu mostrei para vocês, ele tem mais de 3 linhas. Mais de 3 linhas é uma citação longa. Aí o texto ele se destoa no conteúdo de vocês. Depois eu passo isso melhor para vocês. Mas aí eu vou ver se eu acho algum material aqui, eu mostro para vocês. Tá? Talvez TCC de algum aluno, deixa eu ver. O problema é achar isso agora quando a gente precisa, né? Ô, professora, Oi. e se tivesse que citar mais de uma frase daquele autor, eu colocaria todas as vezes o nome e o ano? O ideal é que a gente não cite ele seguidamente, tá? O ideal é que vocês consigam intercalar, por exemplo, eu vou trazer as palavras aí do Gasser, que é o autor desse livro que eu mostrei para vocês, sobre os nascidos na era digital. O ideal é que, por exemplo, incluir a citação, aí eu vou colocar embaixo dela uma percepção minha sobre esse assunto. O ideal é que depois disso eu traga a palavra de um outro autor, e aí eu vou trazer de novo as minhas percepções, porque a gente não simplesmente vai citando um monte de gente, né? A gente cita e a gente interpreta aquilo para trazer, senão não é um texto nosso, né? Senão é simplesmente fazer um material com várias citações de várias pessoas. Então, eu cito o autor, aí eu trago a minha interpretação. Depois, o ideal é que eu traga outro autor, traga a minha interpretação e depois eu retome aquele primeiro autor, tá? Agora, pode acontecer da gente citar ele seguidamente, ok também. Mas aí eu vou falar de novo que é o fulano do ano tal e às vezes é outra página, né? Pode ser que a citação seguinte não seja mais da mesma página. Então, até por isso a gente precisa colocar de novo essa citação, tá? Mas até sobre citação a gente vai trabalhar melhor, se Deus quiser, em sala de aula, né? E aí a gente tenta, inclusive, fazer isso de forma prática, tá? Na verdade, vocês vão acabar fazendo, tá? Isso de forma prática, tá bom? Mas, enfim, só para que vocês entendam e para que a gente não fuja do tema. Então, enquanto eu estou fazendo o fichamento, eu ainda não puxei nada desse material para o meu projeto de pesquisa. Eu estou simplesmente pegando vários trechos como esse. Então, esse eu achei interessante.
pego esse texto. Hoje a gente já puxa isso direto para o computador, né? Então, o ideal é que vocês já deixem dentro da formatação da ABNT e tudo mais, para que a gente tenha menos trabalho depois com esse material. E aí, eu não necessariamente vou usar aquela fichinha que eu mostrei para vocês, embora algumas pessoas ainda gostem aí de trazer na escrita à mão, tá? Agora, o que é importante dessa ficha? Deixa eu só abrir aqui de novo. Para eu seguir meus slides. O que é importante? Quando a gente vai trabalhar essas fichas, a gente não traz só o parágrafo que a gente pode usar como citação no nosso projeto, mas que a gente traga os dados dessa bibliografia. Por quê? Pensa só, primeiro a gente vai fazer todo um levantamento bibliográfico, e aí eu vou trazer vários parágrafos de vários autores que podem ser usados no meu projeto de pesquisa. E aí, quando Gente, me fugiu a palavra. Quando eu for trabalhar isso no texto, se eu não trago os dados desses autores, como que eu busco isso depois? Pensa, aí vocês leram 10 livros. Alguns eram de biblioteca, já devolveram. Então, além de trazer o parágrafo, trazer os dados desses autores, tá? Então, qual é o nome do autor, o título do livro, o ano de publicação, a página em que está aquela citação, tá? Se tiver, por exemplo, edição, é a terceira edição, quarta edição, deixar ali na fichinha também, que se trata da terceira, da quarta, da quinta edição, o local em que foi publicado. Então, por exemplo, a editora X que publicou, e essa editora X é de São Paulo, ou é do Rio de Janeiro, ou é de Porto Alegre, né, que são as principais editoras que a gente tem por aí. E essas informações, inclusive, vão entrar depois nas referências dos projetos de vocês, que é aquele último item que a gente coloca no projeto, tá? Então, a gente depois vai trabalhar todo o projeto, né? O último item são as referências. Nas referências, a gente também precisa desses dados. E aí, a referência, a gente coloca assim, o modelo mais simples de referência, tá? Vocês vão ver depois que tem outros também. Mas o modelo mais simples de referência. Sobrenome do autor, vírgula, nome, tá? Então, a gente sempre foca no sobrenome. Sobrenome do autor, vírgula, nome. E aí, ponto. Aí a gente coloca o título da obra em negrito. Então, por exemplo, Nascidos na Era Digital. Isso vai em negrito. E aí, se tiver edição, terceira edição, quarta edição, enfim, a edição que for. Depois disso, eu vou colocar editora XYZ, né? Que aí depende aí da editora Saraiva, sei lá. Aí, 2 pontos. Foi publicado em São Paulo. Então, editora Saraiva, São Paulo, depois vírgula, 2020, ano de publicação, tá? Então, se a gente tem esses dados catalogados no nosso fichamento, isso facilita muito, porque depois eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu já tenho tudo ali. Se eu não tenho esses dados já catalogados no fichamento, eu vou ter que pegar aquele livro que às vezes eu pesquisei no início do ano e eu estou fazendo a referência dele em dezembro, tá? Então, até por isso é importante ter essas informações no fichamento. E aí, seguindo, eu vou até passar aqui para vocês um modelinho de ficha do que a gente pode trabalhar. Não sei se dá para vocês entenderem muito bem, mas depois tem lá nos slides também, tá? Mas aqui, por exemplo, poderia ser um modelo de fichamento, tá? Ali em cima, a gente tem dados de cabeçalho, que aí pode ter o autor, o nome da obra, a editora, a cidade, ano de publicação e página de publicação, tá? Então, são as nossas referências. Depois a gente tem o texto, né? Então, coloca já entre aspas. Hoje a gente faz isso tudo no Word, tá, gente? Mas coloco já entre aspas o texto que vai ser utilizado posteriormente no meu projeto. E aí eu já coloco as minhas referências. Olha, foi o fulano, que é o mesmo que está lá em cima nas referências, o ano de publicação, que é o mesmo que está lá em cima nas referências. Professora, está muito desfocado. Tá? Mas isso tem nos slides de vocês depois, tá, gente? Era só para que vocês tentassem entender. Então, aqui em cima tem, por exemplo, o sobrenome do autor, o nome da obra,
a editora, a cidade de publicação, o ano de publicação e as páginas que foram utilizadas. Depois, a gente tem como se fossem aqueles trechos de livro, literalmente retirados do livro, tá? Então, entre aspas, literalmente o que a gente retirou do livro, e aí depois já como eu cito isso no meu projeto. Então, coloquei a citação, depois da citação eu vou colocar lá sobrenome do autor, tudo em maiúscula, vírgula, o ano de publicação, no caso dessa é 2006, vírgula, a página da publicação. Então, por exemplo, página 78, página 71, tá? Então, é isso que a gente inclui no nosso fichamento, tá bem? E aí, aqui, falando sobre a organização, né? Então, hoje em dia, a gente já não usa mais necessariamente essas fichinhas. Como que eu costumo fazer, por exemplo? Eu normalmente abro um arquivo de Word e eu coloco como se fosse tabela, com uma única coluna. E aí, em cada nova situação da tabela que eu vou trabalhando, eu coloco a citação que pode ser utilizada. Porque depois eu puxo Ctrl+C, Ctrl+V daquele documento do Word para o meu projeto de pesquisa, tá? Então, isso é a minha forma de trabalhar o fichamento, de trabalhar os projetos de pesquisa. Então, eu normalmente abro um documento de Word, crio uma tabela com uma única coluna, e aí, para cada nova situação, então, coloquei lá um fichamento novo, entre parênteses já, coloco a informação, depois coloco os dados do autor, aí dou o tabzinho do computador, que ele já me coloca uma nova situação, né? Aí eu coloco um outro parágrafo que possa ser utilizado também, tá? A gente não necessita necessariamente colocar nessas fichinhas, tá? Fica muito mais fácil da gente catalogar. E aí depois eu falo nesse slide seguinte justamente sobre isso, né? Então, a informática, ela acaba substituindo essas fichas tradicionais por arquivos que cumprem a mesma função e que, na verdade, vão facilitar a nossa vida nessa organização, tá? Os dados, eles vão ser apresentados da mesma forma. Então, mantenha colocando as informações do livro, mantenha colocando o texto de forma literal e depois identificando o sobrenome do autor, o ano e página, tá? Porque depois a gente só vai puxar de um lado para o outro, tá? Deixa eu ver o que eu falo aqui. Que essas fichas, elas podem ser bibliográficas de uma obra inteira ou parte dela. Dificilmente a gente puxa uma ficha de uma obra inteira, né? Até porque hoje a gente tem muita informação digital, então, quando é um material mais objetivo, a gente normalmente já reserva esse material na íntegra para depois identificar o que vai ser utilizado, tá? Em alguns casos, o que a gente já pode fazer também? Se eu percebo que eu posso adaptar aquele texto, eu já posso ir trabalhando, inclusive, em forma de resenha, que vão virar as minhas citações não literais, tá? Então, por exemplo, vi que vai ficar uma citação muito grande. O ideal é que a gente não ultrapasse de 100 palavras, tá? Porque existem, inclusive, informações que mostram... Desculpa, gente. Que mostram que se a gente passa de 100 palavras, a gente também está fazendo um plágio quando ela é literal, nas palavras do autor. Então, se eu vejo que vai ficar uma citação muito longa, eu já posso transformar esse texto com as minhas palavras em forma de um resumo ou em forma de uma resenha, se eu quiser já trazer uma análise crítica para esse material, tá? E aí, no meu fichamento, eu já trago ele de forma não literal. E aí, o que vai mudar de uma situação para outra é que no texto literal, nas palavras do autor, eu coloco a página de publicação. Na não literal, que eu transformei, seja em forma de resumo ou seja em forma de resenha, eu não coloco a página de publicação, tá? Essa vai ser a principal diferença. Quando a gente usa ficha também, uma coisa que era utilizada, tem até um outro exemplo aqui que eu vou mostrar, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas vou passar para lá de novo.
Uma coisa que era utilizada é que quando a gente trabalhava as fichas, e a gente pode continuar fazendo isso no computador também, a gente colocava uma letrinha inicial na parte de cima das referências da ficha. Porque a gente normalmente trabalha as nossas referências em forma, não no texto escrito, tá, gente? Mas só nas referências finais, em ordem alfabética. Então, por exemplo, se o sobrenome do autor, isso é um livro que a gente usa, tá, gente? Essa técnica de pesquisa da Lacato, da Eva Maria Lacatos, da Marina Marconi, esse é um dos livros da disciplina, inclusive, tá? A gente coloca a letra inicial de um dos autores, que é aquele que vai ser o primeiro das referências que vão constar no final do projeto de pesquisa, tá? Porque quando a gente usava a ficha papel, ficava mais fácil localizar os autores. Então, pensa, usei 10 autores. Ah, eu quero ver um material da Marconi. Se eu deixo essas minhas fichas todas bagunçadas, sem colocar em ordem alfabética, depois é mais difícil identificar esse texto, tá? Isso é outra vantagem do computador, né? Hoje em dia, a gente não... Aqui está o slide para vocês, tá? Hoje em dia, a gente não necessariamente usa essas fichas, então não precisa colocar maiúscula, tá? Mas quando usava a ficha papel, ela ajudava bastante, tá? E aí, aqui indo para o outro autor, deixa eu ver o que eu falo sobre isso. Bom, falo sobre as informações sobre o autor, que é o que eu falei para vocês, né? Em alguns casos, a gente pode ter um resumo da obra, em outros casos, a gente pode ter citações literais, tá? Depende das necessidades da nossa pesquisa, né? Eu trabalho principalmente com citações literais, de até 100 palavras, tá? Que eu acho que isso facilita muito no desenvolvimento do nosso texto. Mesmo que a gente quebre aí essas citações e transforme ela posteriormente quando a gente vai puxar para o texto. Aqui eu tenho um outro exemplo, olha, não sei se dá para vocês verem melhor, tá? Mas, por exemplo, eu coloco aqui, vocês conseguem ver, gente, mais ou menos? Vou chegar mais perto. O sobrenome do autor, o nome do autor, tá? Nesse caso, é um livro com vários autores. Então, ele é o organizador do livro, tá? E aí, depois, nas nossas citações, a gente tem que identificar se foi ele realmente que fez a citação ou se foi algum outro autor. Se foi outro, a gente precisa colocar o sobrenome dele também. Aí, em negrito, a gente tem o título do livro. Como eu comentei com vocês, se, por exemplo, tem mais de uma edição, é a segunda edição, é a terceira edição, então eu coloco lá o número da edição, a cidade de publicação, São Paulo, a editora, no caso Brasiliense, o ano de publicação, esse aqui é bem antiguinho, hein? E a página, tá? Dessa citação. Nas referências depois, a gente não precisa trabalhar a página, tá? Quando chega lá no final do projeto, quando vai colocar as referências, a gente não precisa. Agora, aqui eu preciso, porque se eu transcrever isso aqui para o meu projeto de pesquisa, eu preciso saber de que página eu tirei esse material, certo? Gente, e é isso. Acabei meus slides, ó. Meu e-mail, para quem não tem, priscila.voigt@anhanguera.com, tá? Aí agora, pepino para vocês, tá, gente? Se vocês quiserem, depois vão me perguntando aí, que eu vou ajudando. Vou voltar aqui para mim. A minha proposta, se possível, tá? Na verdade, a gente vai rever duas situações. Então, eu já recebi de alguns de vocês, vou até tentar abrir aqui o Google Form, que aí eu até vou passando para vocês quem... Não vou mostrar quem passou, não, tá, gente? Mas eu vou mostrar o que eu já recebi de projeto. Aí eu já vou tirando dúvida da primeira atividade e qualquer coisa depois a gente já vai para a próxima. Cadê o negócio? Vou acessar o meu. Eu já recebi
de vários vocês, eu estou logada, certo? Acho que estou no login errado. Metodologia, achei. Alguns de vocês já me responderam, tá? Mas, por exemplo, vou entrar aqui nas respostas e aí qualquer coisa eu não mostro quem foi, tá, gente? Porque vem uma atrás da outra, não vou entrar no individual. Mas aqui, ó, por exemplo, quando eu falo do tema de pesquisa, alguns de vocês me mandaram tema de pesquisa em forma de pergunta. O tema de pesquisa, na verdade, a gente apresenta o tema. Então, por exemplo, aqui tem um até que está certinho, ó. Esse projeto tem como tema apresentar a reforma trabalhista no cenário atual da CLT. Essa reforma ainda traz dúvidas aos trabalhadores sobre as novas regras, tá? A gente apresenta o tema de pesquisa mais ou menos dessa forma. E aí, o que esse aluno... É que aqui está só as respostas, então eu não consigo identificar exatamente de quem é, tá? O que esse aluno aqui pode fazer, por exemplo, para aprimorar esse tema? Ele vai destacar informações que ele já tem de entendimento sobre isso, para estender esses dois parágrafos, essas duas situações aí que foram apresentadas. Então, esse projeto tem como tema apresentar a reforma trabalhista no cenário atual da CLT, que blá, 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 para chegar em umas 3 linhas de blá, 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 que sejam coerentes, tá, turma? Não faz só blá, blá, blá por fazer. E aí, depois, essa reforma ainda traz dúvidas sobre as novas regras por questões X, Y, Z, que tem se percebido e tal, para chegar aí numas 3 linhas também, tá? Então, em uma pesquisa, isso aqui seria bem uma ideia de tema de pesquisa, tá? E aí, depois, o problema, aí esse sim, a gente usa... isso aqui é do mesmo? Deixa eu ver. Esse aqui fez bem certinho, ó, eu acho que é do mesmo aluno. O problema, e esse sim, a gente usa em forma de questão, tá? Sempre criando conexões, porque depois tudo isso vai virar a introdução do projeto de vocês, tá? Então, eu apresentei ali em cima o meu tema, depois eu coloco, baseado no tema proposto, essa pesquisa visa responder a seguinte situação-problema. Aí aqui poderia até colocar assim, 2 pontos, e maiúscula. Na verdade, dá até para melhorar um pouquinho essa frase, mas eu vou manter ela, tá? Será que a reforma trabalhista no Brasil teve uma evolução social, onde o governo tenta estimular novas contratações e desburocratizar os processos de admissão e demissão? E aí, ponto de interrogação, tá? E aí, assim, isso foi a atividade da semana passada. Quem não me enviou ainda, tem o link para ela lá no portal do aluno, tá? Mas é bem próximo do que esse aluno colocou, tá? Tem alunos, por exemplo, que inverteram a ordem. Então, se quiser olhar e refazer, podem refazer também, tá? Tentem guardar isso, que a gente vai dando continuidade nela a partir de agora, tá? Então, por exemplo, hoje a gente falou sobre fichamento. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é que vocês peguem esse tema de pesquisa de vocês, identifiquem livros, e aí a gente tem, por exemplo, Google Academics, ou a gente tem, na verdade, um outro que eu uso bastante também, que é o books.google.com.br, que a gente consegue consultar alguns livros, alguns de forma integral, o livro como um todo, outros alguns trechos apenas. Mas eles ajudam muito no momento da gente trabalhar nossas pesquisas. E aí a minha proposta é que vocês levantem alguns livros, tá? Então pensem naqueles processos de leitura, façam a pré-leitura, levantem os livros aí que vocês poderiam utilizar, pode ser um livro só nesse primeiro momento, tá? Mas levantem aí livros que vocês possam utilizar e tentem tirar, sei lá, meia dúzia de trechinhos de fichamento que poderiam servir para um projeto de pesquisa de vocês, tá? Eu vou liberar depois no portal do aluno, eu não lancei ainda, tá? Mas um outro Google Form para vocês me mandarem esses fichamentos.
baseado no tema que vocês enviaram. Então, fulano me enviou o tema X com problema Y. E aí, baseado nesse tema, procurem fazer um pequeno fichamento. Não precisa ser muito, tá, turma? Porque vocês ainda estão trabalhando isso. E eu acho que eu esqueci de colocar para vocês colocarem e-mail, né? Para que eu possa dar uma devolutiva melhor para vocês, tá? Mas eu vou... Ô, professora. Oi. Pode perguntar. Eu posso mudar o tema? Porque eu coloquei Pode. um tema mais do futuro, assim. Tá. Não, tá tudo em tempo ainda, né? O bom da gente ter esse encontro hoje é que, na verdade, a gente consegue tirar melhor as dúvidas e eu consigo explicar melhor para vocês qual é a proposta. Porque, assim, num primeiro momento, gente, não precisa levantar 10 vezes, pelo amor de Deus, senão vocês vão me matar quando a gente voltar. Mas procurem identificar, assim, a gente tem, por exemplo, alguns e-books na biblioteca virtual da faculdade, tá? Então, por ali vocês conseguem acessar alguns e-books. Tem o books.google.com.br, que vocês também conseguem acessar. Vocês também podem trabalhar artigos científicos, tá? Mas não precisa procurar 10 milhões de livros. Então, assim, eu mandei para a Priscila um tema X com um problema Y. Então, baseado nisso, e pode mudar, tá, gente? Não tem problema. Então, baseado nisso, me mandem aí o fichamento de vocês, tá? Não precisa ser nem meia dúzia de trechinhos nesse primeiro momento, tá? Se vocês me mandarem, 3 parágrafos com fichamento, só para vocês me mostrarem que, olha, entendi como faz o fichamento, entendi que isso vai ser importante para mim e que a gente vai usar ele no futuro. E aí, procurem guardar de tudo isso, tá? Se algum de vocês só me mandou e não tem isso salvo aí com vocês, eu deixei meu e-mail em todos os slides, no último slide sempre tem meu e-mail, tá? Manda um e-mail, me solicita que eu envio de volta para vocês, tá? Inclusive com correção e tudo mais, tá bem? Professora, o meu tema não é tão... Posso perguntar? Pode O meu sim. tema não é tão atual. Eu quero trazer algo ao conhecimento do público, né? Que eu descobri. Eu posso estar fazendo isso também? É algo que aconteceu no Brasil que poucas pessoas sabem, né? Posso estar fazendo isso? Pode. É relacionado com a sua área de estudo ou não? Você é do direito ou da direitos publicidade? Humanos. Oi? Do direito. Tá. Do direito. Tá. É algo que Tem a ver com aconteceu, direito, não sei se eu posso... Né? Sim, pode falar sim. que é sobre o Holocausto brasileiro, né? Poucas pessoas sabem o que foi o Holocausto brasileiro. Eu achei um tema, algo bastante interessante, que trata dos direitos humanos. Não sei se a senhora já teve a oportunidade de ler. E aí, assim, o importante é que você tenha bibliografia para dar sustentação, né? Porque, na verdade, assim, tudo que a gente desenvolve como projeto, a gente ainda não cria teorias, tá? Eu acho que até com alguns alunos eu já comentei isso. A gente se baseia em outros estudos que deem sustentação para os nossos projetos para que a gente possa levar essas pesquisas adiante. Então, o importante é que, por exemplo, a partir do momento que eu defini o meu tema, eu identifique fontes confiáveis, seja livros, seja artigos, tá? Mas que sejam fontes confiáveis que vão dar sustentação para o que a gente vai falar a partir daí. Tá bem? Porque foi algo que aconteceu no passado, poucas pessoas sabem disso, né? Eu queria estar trazendo um pouco, então posso estar fazendo isso, né? Pode sim, tá? E aí, o importante é isso, turma. Então, identifiquem assim, quem são os autores, ou de repente, se vocês já tiverem livros em casa que possam ser utilizados, vocês usam também, tá? Não precisa se preocupar nesse primeiro momento com um volume muito grande. Na verdade, a minha intenção é que vocês tentem praticar, tá? E aí, por isso que eu comecei. Então, na semana passada, a gente começou como tema e problema, porque isso vai nortear todas as outras atividades que a gente vai desenvolver. Então, por exemplo, na próxima semana, eu acho que é na próxima, eu até comentei sobre isso, a gente vai trabalhar resumo e resenha,
E aí vai ser baseado no fichamento de hoje, entendeu? Então, já levantem aí as referências de vocês, ou uma ou duas referências que vocês possam utilizar, que aí na próxima semana a atividade de vocês vai ser trabalhar um resumo e uma resenha baseada nesse fichamento, tá bom? E aí eu não sei se... Gente, aproveitem para perguntar, tá? Se ficou claro, se não ficou. A minha ideia é trabalhar tudo isso agora como um processo. Como a gente vai vendo agora essa parte mais prática, para que vocês comecem a colocar em prática o desenvolvimento de vocês. É que eu queria achar... Deixa eu ver se eu acho algum material meu. E aí... Professora, boa noite. É possível usar um documentário como fonte bibliográfica, dependendo do assunto? Ele é textual ou em forma de vídeo? Em forma de vídeo. Na verdade, Pode também, é que aí você vai ter o trabalho de transcrever, tá? A gente também cita autor. Nesse caso, a gente cita só o ano, né? Porque não tem como citar página. Tá? Mas pode usar também. E aí, nesse caso, é importante que ele tenha um autor e que você consiga identificar. Se ele estiver, por exemplo, disponível numa plataforma tipo YouTube, depois a gente cita até como 2020 o ano de consulta, tá? E não necessariamente como o ano da publicação do documentário. Agora, se você tiver o conteúdo, o documentário em si, e aí tem um ano de publicação, aí a gente usa o ano de publicação dele, tá? Mas a gente pode usar sim. Eu estou tentando achar, gente... Professora, e se for um artigo da internet, como é que a gente faz para... eu estou abrindo até um meu, deixa eu ver se... Se vocês colocarem meu nome completo no Google, ó, eu achei... Isso aqui, gente, é um artigo... Tá vendo? Ele é até daquele autor que eu falei para vocês. A minha base teórica foi Bakhtin, né? Por isso que eu tô falando de propagandas de telefonia celular e considerando aspectos do Bakhtin, né? Por isso um enfoque bakhtiniano, tá? Então, por exemplo, esse é um artigo meu, é um artigo científico que foi publicado, tá? E eu estou puxando ele justamente para mostrar como que a gente trabalha depois as citações, tá? Quando vocês forem puxar para o fichamento, vocês vão trazer elas como se fossem esses trechos aqui. Por exemplo, aqui tem uma citação longa, depois ela aparece de forma diferenciada no texto, e ela está literal. Então, quando eu fiz o fichamento disso... eu trouxe para o meu texto exatamente dessa forma. E no texto da autora, que é a Bright, ele estava escrito exatamente dessa forma. Então, a Bright publicou no livro dela, em 2010, na página 76. Quando eu trouxe isso de um fichamento para o meu texto, eu trouxe de forma literal, não transcrevi. Agora, por exemplo, semana que vem, a gente vai trabalhar resumo e resenha. Aqui, mais acima, eu tenho um outro trecho que é da Bright também, de 2010, em que eu já trabalho com as minhas palavras, tá? Não tem aspas, não está trabalhado de forma diferente no texto, porque depois eu peguei uma citação dela que era literal e transformei ela, tá? Então, quando a gente começa a trabalhar depois, isso aqui, gente, é um exemplo do artigo, tá? É um exemplo do que eu quero construir com vocês. Professor, e aí a gente... Oi. Aí, no caso, eu vou pegar da internet, não de um livro. Como é que se faz nesse caso? Então, se você pega de um livro de internet, você consegue todos os dados do livro original. Daí você pode até citar ele como um livro. Agora, por exemplo, isso aqui é um artigo científico. Ele só foi publicado em uma revista digital. Ele não foi publicado em revista física.
Nesse caso, por exemplo, tem o autor, esse Eu não aqui, suporto mais o que estão fazendo. Turma. Esse aqui, ele foi escrito junto com quem era minha orientadora do mestrado na época, que foi a professora Eliana Brito, tá? Então, vocês vão ter lá, por exemplo, o sobrenome do autor, tá? No caso, são 2 autores, então precisa colocar o sobrenome dos 2 autores. Vocês vão ter o título. Aí é importante ter, por exemplo, é uma revista acadêmica, é uma revista científica. No caso, é Caminhos em Linguística Aplicada, que é uma revista publicada pela Unital, que foi onde eu fiz meu mestrado. Então, se for um artigo que está no meio edital e que não tem ele fisicamente, eu preciso dos dados dos autores, eu preciso do título, eu preciso da revista, eu preciso da página. Então, esse material ele foi publicado a partir da página 131, tá? Aí eu vou ter a página também. Agora, eu vou pegar depois esse link que está aqui em cima, tá? Para trabalhar ele nas referências. Não exatamente esse, porque esse é do computador. Eu vou pegar o link original dele, tá? E vou pegar... o que eu não falei ainda? Falei da página, falei dos autores, o título, a revista. Turma! Ó, o link, na verdade, seria esse aqui, tá? Unital/Caminhos LA. Então, eu vou pegar esse link. Então, tudo isso entra no meu fichamento, tá? O nome dos autores. Aqui, na verdade, eu não sei se dá para ver, mas, por exemplo, aqui, na verdade, a gente tem bem os dados completos que eu preciso, tá? Tem todas as informações, além da página, né, para que a gente possa citar depois. Então, não tem problema, porque aí, nas minhas referências, depois eu vou citar o link de onde aquilo foi tirado, tá bom? Quando eu for citar o autor no corpo do texto, eu vou citar da mesma forma. A diferença é que, por exemplo, isso aqui foi consultado em 2020, então, por mais que o ano de publicação desse tenha sido em 2012, a minha consulta é 2020. Então, eu vou falar, por exemplo, se eu fosse me citar, eu vou falar que é Stumpf, 2020, P de página 131, e aí eu retiro literalmente os trechos para depois transformar ou não esse material. Ficou claro? Sim. No fichamento, ó, eu vou até abrir um documento de Word, deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Então, por exemplo, normalmente eu coloco aqui em cima todos os dados. Eu vou aproveitar aqui, eu vou fazer assim, que é mais fácil, né? Como a gente está trabalhando um material digital, é mais fácil copiar. Normalmente eu coloco, antes de iniciar, todos os dados. Então, aqui eu tenho o nome da revista em que foi publicado, o volume dela, o número dela, o nome dos autores, o título do artigo, de que página que vai e onde ele está. Então, aqui eu já tenho a minha referência. E aí, como eu estou pegando da internet, a gente está, então, ainda é março, né? Em março de 2020, eu vou deixar lá, não precisa tudo, ele foi automático. Eu vou deixar lá que foi em março de 2020. Normalmente, depois disso, eu pego uma tabela e aí eu faço o seguinte, isso é minha forma de trabalhar, tá, gente? Por exemplo, se o primeiro parágrafo fosse interessante, Ctrl+C no primeiro parágrafo, Ctrl+V aqui. E aí eu vou colocar, por exemplo, os dados, vou aproximar aqui para vocês, tá? Vou colocar os dados do autor. Então, Stumpf, Brito, que são as autoras que publicaram, o ano da publicação, 2020, e a página, 131, acho que é, tá? Então, o fichamento, hoje em dia, a gente pode fazer dessa forma, tá bem? Se for, por exemplo, uma revista acadêmica, então eu trago primeiro os dados dela,
Aí eu trabalho dessa forma que eu acho que fica mais fácil de encontrar. Crio uma tabelinha e aí coloco lá literalmente o texto. Olha, esse trecho é importante para mim. Então, eu copiei literalmente, coloquei depois, entre parênteses, o sobrenome das autoras, o ano da consulta, porque não é um livro físico, vírgula, página, ponto, né? P. 131, tá? E aí, vou fazer um novo fichamento, tab, no computador, e aí eu coloco embaixo um novo fichamento. Né? Certo? Certo, turma? Certo. Tá. Tá vendo? Então, é basicamente isso, gente. Na verdade, a ideia é que a gente fizesse isso de forma prática, então eu vou, inclusive, deixar o que seria a nossa última parte da aula, para quem quiser já ir tentando fazer isso, tá? E aí, eu gostaria que... Eu vou compartilhar um formulário no Google. Eu gostaria que vocês depois me dessem uma devolutiva disso, tá? Então, baseado no tema de vocês e no problema, um fichamento eu vou deixar lá 6 quadradinhos, porque eu já tinha feito dessa forma, tá? Mas se vocês me mandarem 3, já está super aceito, tá, gente? Não precisa muita coisa, não vou cobrar tanto de vocês ainda nesse primeiro momento, mas para que a gente comece a construir esse material, tá bem? E aí é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido contribuir, que eu tenha conseguido ser clara aí com o conteúdo de hoje e um pouco da semana passada também, que a gente não conseguiu ter essa dinâmica. Deixa eu voltar para mim. Deixa eu dar tchau para vocês depois também. Tá bem? Alguém tem alguma dúvida ainda? Gostaria de perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Não? Agora o cálice para sempre. Fale agora o cálice para sempre. Só agradecer aí, professora, pela disponibilidade dessa aula para a gente aí. E pedir desculpa aí pelas brincadeiras, pelo pessoal que não está respeitando a aula, né? Infelizmente, a gente tem que ficar ouvindo esses barulhos, essas coisas aí. O pessoal tem que focar que é para o futuro da gente, né? Mesmo não tendo aula ao vivo, não tendo ali com o professor, esse momento é um momento para a gente aprender. Isso. É importante tirar a dúvida, tá? Com gente, certeza. a segunda-feira, na verdade, assim, nós estamos sendo cobaias de nós mesmos, né? Porque, para vocês terem uma ideia, a gente teve uma reunião igualzinha a essa aqui, né? Os coordenadores, os professores, na sexta-feira, e aí a gente se falou o fim de semana inteiro para tentar ir ajustando isso para trabalhar com vocês, tá? Os professores, eles vão trabalhar dessa mesma forma com vocês, os demais professores, tá? Mas é uma forma da gente minimizar, né? Eu falei, é uma situação muito louca, assim, de mundo, né? A gente vê que as grandes nações estão parando, é porque o negócio é feio, né? Eu tenho acompanhado, agora a gente vê muito, assim, dos Estados Unidos, que o Trump, inclusive, era um dos que estavam bem resistentes, né? Gente, Nova York parou. A gente vê que Nova York parou, é que, né, uma coisa está complicada, né? Mas, assim, as instituições de ensino como um todo, elas estão se adaptando. A gente tem tentado fazer isso de uma maneira rápida para não prejudicar muito vocês, né? E não é fácil para ninguém, precisa de dedicação, realmente. Para vocês terem uma ideia, gente, minha filha tem 3 anos e minha filha está tendo aula, assim, com 3 anos, né? Haja a gente se desdobrar, né? É um momento de desdobramento nosso mesmo, que a gente tem que fazer home office muitas das vezes, talvez alguns de vocês ainda tenham que ir até o trabalho, muitos de vocês estão fazendo home office. Ficou mudo. Ai, gente, sei lá o que houve aí, ficou mudo mesmo. Mas o que eu estava comentando é isso. É uma adaptação de vida que eu espero que passe rápido e que a gente possa se ver pessoalmente aí em breve, tá bom? Se tiverem outras dúvidas, gente, me mandem, tá?
Se quiserem passar através de representantes por WhatsApp, alguns de vocês já têm meu WhatsApp também, me mandem também. Usem, se precisar, também o canal lá do Instagram, que eu procuro responder vocês por lá, tá? Então, é um canal que estava desativado, meu, e que eu tenho utilizado para isso. Então, quem ainda não tem, se quiser adicionar lá, é o @publicidade com café, publicidade _com_café, tá? Era um canal que estava inativo e que, na verdade, eu consigo responder vocês também de forma mais rápida, tá? Mas no que a gente puder fazer para ajudar vocês e minimizar esses impactos, a gente está aí à disposição, tá certo? Obrigado. Tá certo. Obrigado, professora. Até a próxima. Gente. Obrigado, professor. Valeu, Semana Pri, que vem, obrigado. mesma hora, professora? Professora, Pode deixar que a gente vai uma outra focar perguntinha assim. só. Então, pode ser de documentário, então, a pesquisa também é válida? Pode. Ok. Tá? Semana Só que vai vem, ter o mesmo horário? de se inscrever. Semana que vem, o mesmo horário, e nos outros professores também, mesmo horário, tá, gente? Como se fosse no horário de aula. Pri, uma perguntinha. Tem uma amiga minha que ela não pôde assistir a aula hoje. Ela vai poder assistir pelo AVA depois? Se Deus quiser, gente, eu deixei ele gravando, ó, tem 1h50 já gravando isso aí. Agora que eu vou descobrir se deu certo, tá? Mas eu espero que sim. E aí, finalizando aqui, eu vou tentar ver justamente isso, tá? Se gravou, e aí eu pego e compartilho com vocês lá no portal do aluno. Tá bom então, Pri. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Para vocês também, gente. Até semana que vem. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Professora, boa noite, tudo bem? Oi. Deixa eu te perguntar, esse último exemplo que você nos mostrou aí no seu computador, conforme você consegue disponibilizar ele pra gente ou já tem lá nos slides? O que você precisa? Esse exemplo que você mostrou agora aí no seu computador, como você gosta de montar, eles têm no slide ou você consegue disponibilizar pra gente? De algum jeito? Porque fica mais claro. Eu vou salvar esse documento do Word, salvo o artigo e aí eu jogo os dois no portal do aluno. Tudo bem, obrigado. Tá bom? Por nada. Obrigado pela aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente, mais alguém falou alguma coisa? Não? Não, só eu não entendi, desculpa. Agradecer e desejar uma boa noite. Ai, obrigada, gente. Para vocês também, tá bom? E fiquem firmes aí com os estudos, tá? Levem a sério que é importante. Tá bem? Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Povo de direito é chato. Beijo nas crianças. Vou parar a nossa gravação, tá, gente? Boa noite. Pode parar, professora. Boa noite. Bom Tchau, professora. Boa noite. Boa noite.